Olá! No vídeo de hoje, veremos como utilizar o ChatGPT para criar planos de aula, planos de ensino ou projetos pedagógicos. Eu sou Regis Oliveira, professor, artista visual, pesquisador das tecnologias imersivas. Olá! No vídeo de hoje, veremos como utilizar o ChatGPT para criar um plano de aula, um plano de ensino ou um projeto pedagógico. No primeiro prompt, nós vamos pedir ao ChatGPT para criar um plano de aula. Obviamente que eu preciso informar ao ChatGPT quais são as características deste plano ou quais as informações que ele deverá colocar neste plano de aula. Então o prompt, que já foi elaborado anteriormente, ficou da seguinte forma. Crie um plano de aula para a disciplina de artes visuais. O tema da aula é Barroco Brasileiro. A aula terá duração de 50 minutos e será ministrada para a turma do 9º ano do ensino fundamental. Inclua uma atividade avaliativa no final da aula. Utilize a abordagem triangular durante a aula. Então, no prompt, eu já disse para ele qual é a disciplina, a duração da aula, o conteúdo a ser abordado, a série onde a aula ocorrerá e também pedi para ele incluir uma avaliação e disse qual a metodologia que será utilizada, nesse caso a abordagem triangular da teórica Ana May Barbosa. Bem, então temos já a resposta do ChatGPT, passamos uma análise rápida. Ele colocou a disciplina, colocou os dados de identificação, então plano de aula, Barroco Brasileiro, disciplina Artes Visuais, público-alvo, 9º ano do ensino fundamental, duração 50 minutos, abordagem triangular, ele colocou aqui os três eixos da abordagem triangular, colocou o desenvolvimento, e aí temos a contextualização, que durará 15 minutos, a análise, mais 15 minutos, a produção, também outros 15 minutos, a atividade avaliativa e os recursos necessários, além das considerações finais. Nós poderíamos solicitar alguns aspectos que ficaram ausentes neste plano, como, por exemplo, os objetivos. Então eu solicitei para que ele acrescente no plano os objetivos e também deixe mais claro quais são os procedimentos metodológicos presentes neste plano. Vejam que agora ele reestruturou o plano e nesta segunda versão ele está mais completo. Vamos agora para um plano de ensino. Bem, por se tratar de um plano de ensino, eu coloquei mais informações no prompt e ele ficou da seguinte forma. Crie um plano de ensino para a disciplina de artes visuais para o 9º ano do ensino fundamental. A carga horária anual da disciplina é de 40 horas, o plano deve ser organizado em 4 etapas bimestrais, cada uma com 10 horas. Os conteúdos trabalhados ao longo da disciplina são Renascimento Artístico, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo. Eu vou listando todos os conteúdos. Os conteúdos deverão ser distribuídos nas 4 etapas. O plano deve ter os dados de identificação, elemento, objetivos geral e específico, conteúdos, metodologia, recursos, avaliação, instrumentos avaliativos e critérios de avaliação. E também ele deve apresentar no formato de uma tabela com as colunas, instrumentos, critérios e pontuação. Aqui eu estou falando especificamente dos critérios de avaliação. Tá? Então temos os dados de identificação, disciplina, o ano, a carga horária anual, o nome do professor. Temos uma ementa, ele criou uma ementa para a disciplina. Isso pode ser adaptado, inclusive caso já exista a ementa da disciplina, basta substituir. Colocou tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. Os conteúdos já havia listado, então ele apenas repetiu esses conteúdos. A metodologia, aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo, atividades práticas, visitas a museus e assim por diante. Colocou os recursos. A avaliação, eu havia pedido uma tabela, ele fez a tabela, então ele colocou aqui as colunas que eu solicitei, com os instrumentos avaliativos, os critérios de avaliação e a pontuação de cada uma delas. Eu coloquei o seguinte prompt. Preciso criar um projeto educacional interdisciplinar com as disciplinas de arte, história e literatura. O projeto deve ocorrer com a turma do 1º ano do ensino médio, mas estou sem ideias. Crie sugestões de temas que podem ser utilizados nesse projeto. Eu não sei ainda qual tipo de projeto que pode ser elaborado. Estou em dúvidas. E por conta disso, pedi ao ChatGPT uma primeira ajuda, com sugestões
de ideias. E aí temos algumas sugestões. Lembrando que o projeto deve ser interdisciplinar, deve envolver arte, história e literatura. E ele me deu 8 sugestões: Renascimento e Humanismo, Barroco e Contra-Reforma, Romantismo e Neoclassicismo, Realismo e Industrialização, Impressionismo e Modernidade, Vanguardas Artísticas do século XX, Arte e Literatura Indígena Brasileira, Arte e Literatura Afro-Brasileira. Vamos supor que a gente decida trabalhar com o tema Arte e Literatura Afro-Brasileira. Então temos o seguinte prompt. Gostei do tema 8. Crie o projeto a partir desse tema. O projeto deve conter todos os dados necessários para a execução, como identificação, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, recursos, avaliação e os demais dados que você julgar necessários. Então, vamos submeter o prompt. Vejamos como ficou o projeto. Ele o intitulou de Raízes Culturais, explorando a arte e literatura afro-brasileira. Colocou as disciplinas envolvidas, a turma, a carga horária, 20 horas, divididas em 5 encontros de 4 horas cada. Aí fez uma introdução, colocou a justificativa, os objetivos, a metodologia, ele fez a estruturação da metodologia, com a aula expositiva, leitura e discussão de textos literários, oficina de arte, visita virtual, museu e exposições e apresentação final. Colocou os recursos necessários, a avaliação e as considerações finais. Então, como eu falei anteriormente, o ChatGPT não vai substituir o professor ou a professora criando o projeto. Ele vai apresentar um modelo de projeto e vocês vão poder adequá-lo de acordo com as necessidades. E até o nosso próximo vídeo.